Tem dia que eu não tô a fim de orar, eu não tô a fim de ler a Bíblia nem nada, só que eu me forço a isso. E eu entro no quarto e falo, não, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. E aí eu começo a orar, a ler a Bíblia e eu não consigo parar mais. Meu nome é Gabriela, eu tenho 20 anos, faço parte da comunidade de vida cristã. No ano de 2018 eu vivi um tempo de muita inconstância, eu me sentia muito inconstante nas coisas, não só nas coisas de Deus, mas em todas as coisas. E eu lembro que foi em janeiro de 2019, eu fui para a escola Awaken, né? Que era uma escola de ministérios. E eu passei 8 dias na escola. E nessa escola foram dias muito intensos, né? Na presença de Deus, aprendendo mais sobre a palavra, tudo que é relacionado a Deus, ao reino de Deus, foi muito intenso. E eu lembro que na semana que eu estava lá, as coisas eram muito novas para mim, porque muita coisa que eu estava vivendo lá do sobrenatural de Deus, em tudo, era coisas que eu não tinha vivido ainda nunca na minha vida. E aí eu lembro que uma oração que eu fiz lá foi a seguinte, que quando eu viesse embora para São Paulo, quando eu voltasse para casa, eu queria continuar na mesma intensidade que eu estava lá. A escola acabou, eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu senti muito estranha, porque a gente estava num ambiente muito propício para estar sempre adorando a Deus, estar sempre lendo a Bíblia, estar sempre conversando, falando sobre Jesus. E quando a gente saiu de lá e voltou para a rotina, foi um choque de realidade. E só que eu estava tão cheia daquilo que eu tinha recebido lá que eu falei, não, eu não vou aceitar viver da mesma forma que eu estava vivendo antes. Eu devo ter ficado mais ou menos uns 3 meses vivendo umas coisas muito intensas com Deus. Eu estava realmente com uma fome de Deus muito grande. E aí eu lembro que começou a acontecer alguns problemas meu, pessoal e da minha casa, alguns problemas na igreja, assim, algumas coisas que me chateavam. E eu comecei a olhar muito para essas coisas e eu acabei meio que deixando o que realmente importava de lado e foi onde eu comecei a desanimar muito. E do nada, assim, de um dia pro outro, eu lembro que eu acordei e falei assim, nossa, mas eu não tô vivendo mais como eu tava vivendo com Jesus antes. Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, tal horário. Só que aí eu acabava deixando as coisas do dia a dia, o celular, começa a falar com uma pessoa aqui, começa a falar com outra pessoa aqui, entra no Instagram, entra numa rede social, tal, e fica e passa horas. Não, mas espera aí, eu vou assistir um Netflix agora e depois eu oro. Ou então eu ia num evento, nossa, e naquele evento ficava super... É uma coisa emocionada, assim, né, na verdade. Quando eu voltava pro dia a dia, voltava a mesma coisa e se torna uma pessoa muito inconstante de novo. E isso acaba te afastando, sabe? Em muitos momentos eu me vi fazendo isso. Aí foi onde eu parei e falei, o que tá acontecendo? Deus, ele começou a falar com exatamente o que eu tava vivendo. Ele falou assim, você parou de olhar pra mim. E foi um momento onde foi um baque pra mim, porque eu falei assim, nossa, é verdade. E eu comecei a pensar em tudo que estava acontecendo. Eu comecei a me preocupar muito com as coisas, eu comecei a pedir muito para Deus para que Ele resolvesse tais problemas e focar muito só nos meus problemas e nas coisas que eu estava passando, que se tornou uma coisa bem egoísta, porque eu só queria que as coisas se resolvessem. E na época eu também estava num relacionamento, estava tudo complicado, e aí então eu comecei a focar só nessas coisas e acabei perdendo o foco, que era realmente olhar para Jesus, independente da situação, independente do que eu estava passando. Então hoje eu falo que é possível sim a gente viver uma vida de constância integral, sabe, com Jesus. É óbvio que vai ter dias que a gente vai estar desanimado, vai ter dias que a gente vai estar, mas nesses dias difíceis a gente vai ter que lembrar que o nosso foco é Jesus, que a nossa esperança é Jesus. Então, nos dias de desânimo, independente da nossa vontade ou não, a gente lutar para estar mais próximo dele, que isso, quando a gente está mais próximo dele, é mais fácil a gente lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E não focar tanto nesses problemas, nessas coisas. Muitas vezes a gente acha que viver com Jesus é de momento em momento, ou de onda em onda de movimento, sei lá, eu vou numa igreja aqui, aí amanhã tem uma conferência ali, e isso basta eu também ir na igreja de domingo, e pronto, eu não preciso fazer mais nada. E aí quando a gente não tem isso, quando a gente não tem o sobrenatural de Deus, vamos dizer assim, a gente acha que Deus não tá ali, sabe?
E é possível, sim. Eu falo que hoje, todas as vezes que eu me vejo inconstante, porque até hoje eu ainda às vezes sou inconstante, às vezes eu realmente vacilo muito nisso, mas quando eu me vejo inconstante, eu lembro disso, que eu preciso olhar para Jesus e que Ele é meu foco. E que enquanto eu estiver olhando para Ele, eu vou conseguir, sabe? Eu vou conseguir estar mais perto dele, independente dos meus erros, das minhas falhas. Mas quando eu paro de olhar para Ele, e aí é onde está o problema, porque não tem como eu continuar sem olhar para aquele que é a minha esperança, aquilo que é a minha força, e é Jesus. E é isso.